dance by the water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by the water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Vamos lá, tudo bem aí? Olha só, estou passando aqui a resolução, né, daquele exemplo prático que foi deixado aí para ser feito. E nesse exemplo prático aí, existe uma menção, um apontamento, né, uma observação entre a diferença entre os dois métodos que a gente fala sobre a elaboração da demonstração de resultado do exercício, né, que é uma pelo custeio de absorção e outra pelo custeio variável direto, ok? Então, vamos aqui agora acompanhar passo a passo como é que a gente resolveu, né, como é que foi elaborado esse exercício, né, como é que ele foi resolvido e elaborado as duas demonstrações, né, as duas DREs, né, por esses dois métodos aí. Então, no nosso material que foi deixado aí, né, foi falado, né, como funciona o custeio por absorção, né, a parte teórica, né, a estrutura da DRE nesse modelo, com esse método. Falamos também de como é feito, né, e a estrutura da DRE pelo método, né, direto variável, e que é normalmente esse método que se usa, né, do ponto de vista gerencial para gerenciar ou para administrar o negócio, a empresa, ok? Porque nele a gente consegue enxergar a margem de contribuição, o que são os gastos diretos, os gastos indiretos da empresa, tá? E aqui havia deixado a estrutura, né, com as fórmulas, né, para achar não só pelo método por absorção, como também pelo método variável direto, tá? E também como é que se apura o estoque, né, utilizando um ou o outro método, perfeito? Bom, deixamos aqui então, né, dois exercícios ou dois exemplos práticos, tá? O primeiro a gente fala aqui, né, de uma empresa que ela produziu e vendeu. Vamos atentar aos detalhes aí que é importante, tá? Ela vendeu, ok? Toda a produção, né, todos os produtos que ela produziu, correto? E aí nós temos aqui dentro do enunciado já as informações que são necessárias para se utilizar ou para aplicar esses métodos, né, que a gente utiliza tanto para fazer a DRE pelo método direto variável ou pelo método de absorção. E aí no decorrer da resolução desse exercício, eu vou explicar também, vou dizer também para vocês por que a nossa Receita Federal ela só aceita, né, como cálculo base, vamos dizer assim, o método por absorção para incidir o imposto sobre renda, ou o imposto sobre o lucro, ou o imposto sobre o resultado, tá? Então vamos lá, nós temos aqui as informações, né, com relação ao custo de matéria-prima, mão de obra, né, que já são valores unitários, né, ou seja, por unidade. Os custos indiretos de fabricação também, né, por unidade.
E depois abaixo, né, os custos ou os gastos, né, relacionados a aluguel, depreciação, despesas administrativas, né, e o preço de venda final. Então, como é que a gente já apura, baseado nessas informações, nesses dados, a DRE pelo método por absorção. Tá? E aí a gente também já calcula o valor ou o saldo, né, do estoque. Tá? Que nesse caso não vai existir porque toda a produção foi vendida. Tá? Então, olha só. Deixa eu até ajustar aqui um pouco a minha tela para não ficar muito em cima aí do exercício. Tá? Então, olha só. O que nós temos aqui? A receita de vendas, né? O preço final era de R$340, vamos colocar assim. E foi produzido 1.000 unidades e vendidas, né? Todas as unidades. Está aqui, ó. Produziu e vendeu 1.000 produtos. Produziu e vendeu. Ou seja, tudo que produziu foi vendido. Então nós temos aqui, né? Multiplicando 1.000 unidades por 340, temos uma receita aí, né, de vendas de 340 mil. E aí nós somamos lá todos os custos, né, dos produtos vendidos, que totalizam 220. Ah, professor, de onde saiu esses 220? Ué, a gente não tem aqui, ó, 100, né, que é o custo unitário por unidade, mais 80, né, que é o custo unitário da mão de obra, ou seja, por unidade, e depois os custos indiretos também por unidade. Então dá 220. Então temos aqui 220 vezes as 1.000 unidades e depois eu somo os custos, né, indiretos. Tá? Quais são esses custos? Quais são esses custos indiretos? Está aqui, ó, né? Aluguel, depreciação, manutenção de máquina, custos indiretos de fabricação, né, e custos de fabricação. Está aqui, os 70 mil por mês, né? Seriam os custos fixos, tá? Custos indiretos fixos, como está aqui na nomenclatura. Mas, na demonstração de resultado de exercício por absorção, pelo método por absorção, a gente, né, não diz o que é custo fixo ou custo variável na hora que apura o custo dos produtos vendidos, tá? Não apura, tá? Só apura aqui o que é realmente vendido. Aí vocês vão começar a notar aí as diferenças. Então eu tenho aqui um custo, né, de todos os produtos vendidos de 290 mil. Então o lucro bruto nada mais é do que as vendas, a receita de vendas menos custo do produto vendido, que daria um lucro bruto de 50 mil. Perfeito? Aí vem todas as despesas, que somam 30 mil. Onde estão as despesas? Estão aqui, ó. Despesas, tá vendo? Despesas administrativas, comerciais, tá. Olha lá, e são despesas fixas, tá? 30 mil. Então, ok, tirei os 30 mil aqui das despesas, então eu tenho um resultado operacional de 20 mil, né? Um lucro de 20 mil. Façamos agora utilizando o método de custeio variável, tá? Que aí, qual é a principal diferença, né? É que nesse método de custeio variável, nós temos aqui a margem de contribuição, que como foi explicado já, a margem de contribuição a gente se preocupa por quê? Né? Do ponto de vista gerencial, para saber que depois de todos os gastos variáveis, né? Ou seja, gastos que são custos e despesas que variam de acordo com a produção do produto, de acordo com a fabricação do produto, né? A gente, esse gasto ele acompanha, ele pode aumentar ou pode diminuir. A produção aumentou, os gastos variáveis obviamente aumentam, sejam eles custos variáveis, né? Custos ou despesas. Então nós temos lá, ó, 1.000 unidades vendidas, né? Vezes 340 mil. Aí, quais são os custos, né, dos produtos, tá? Os custos e despesas variáveis, né, do produto vendido.
tá? Então, quantos produtos foram vendidos? Qual foi a quantidade de produtos vendidos? Foi 220, perfeito? Então, eu vou somar lá todos os custos variáveis, né, que somam 220. Ah, professor, como é que é os 220? Ou tá aqui, ó. Aqui não é tudo custo variável, né? Então tá aqui, custos e despesas variáveis. Perfeito? Tá tudo aqui, ó, dá 220. Ótimo, então multiplicamos lá por 220, nós temos lá o custo, né, de despesas e os custos e despesas variáveis, 220. Tenho aqui a margem de contribuição, que é a receita menos esses custos ou essas despesas variáveis, que deu 120. Aí vou entrar com os custos e despesas fixas. Quais são os custos fixos? 70 mil. Está aqui, ó, aluguel, depreciação, custos, né, indiretos de fabricação, né, ou custos, ou aqui também custos fixos. Perfeito? Então, está aqui, custos, né, indiretos de fabricação, custos fixos, tá? 70 mil. Então está aqui, 70 mil. Né? Aí temos uma margem de contribuição menos esses custos fixos, que é 50 mil. Né? 120 menos 70, 50 mil. Aí nós temos as despesas fixas, que está aqui também. Ó. Despesas fixas, 30 mil. Tiramos as despesas fixas, temos um resultado, ok? Né? Um resultado líquido, um resultado operacional de 20 mil. Né? Coincidentemente, é o mesmo resultado, né, com relação à apuração ou à construção da DRE pelo método por absorção. Ah, professor, mas não teve diferença nenhuma? Não, não teve diferença nenhuma. Por que não teve diferença nenhuma? Obviamente porque a resposta está aqui, ó. Tudo que foi produzido foi vendido. E aí vocês vão sacar isso, né, quando a gente fizer agora o exemplo prático, ou o exercício número 2. Então, assim, ó, tudo que foi produzido foi vendido. Guardem bem isso. Tá? Então, se tudo que foi vendido tudo que foi produzido, perdão, tudo que foi produzido foi vendido, então não ficou estoque. Concordam? Não ficou estoque. Então, vamos lá. Né? Tanto pela absorção como pelo variável direto, tudo que foi produzido foi vendido, então, obviamente, os resultados, né, têm que ser idênticos. Perfeito? Agora, né, como eu falei para vocês, tá? Quando é feito pelo método por absorção, as DREs e apurado o lucro, né, esse lucro, com certeza, ele é maior, tá? Normalmente ele é maior que, né, o lucro apurado quando é aplicado o método de custeio variável ou direto. Então, obviamente, né, a Receita Federal ela vai incidir, né, o imposto de renda sobre o lucro maior que é, né, aceito pelo método de custeio por absorção. Então, esse método aqui é o que é aceito pela Receita Federal. E é essa estrutura que vocês veem, né, vocês observam aí, quando são elaboradas todas as demonstrações de resultado do exercício, tá, nas empresas. Tá, é pelo método por absorção. Tá? Mas, internamente, gerencialmente, se usa muito o método de custeio variável para enxergar justamente isso. Né? Quanto a empresa gera de receita, né? Quanto ela gera de receita, que é capaz de cobrir não só os gastos variáveis que estão atrelados à produção, né, mas depois cobrir os gastos fixos, né, que esses gastos eles ocorrem independente da empresa ter receita ou não, ok? Então vamos lá. Aqui já o exercício 2 ou, né, o exemplo prático 2, onde diz aqui, só um instante.
onde diz aqui, né, que a indústria beta, né, forneceu os seguintes dados disponíveis para o seu produto, considerando a inexistência de estoque, né, no início do período. Então, a empresa ela partiu do zero com relação à sua produção e seu estoque. Então, nós temos lá quantidade produzida, 6.800 unidades. Quantidade vendida, 5.000. Então, nós já podemos aqui deduzir que haverá saldo de estoque, né? E aqui só visualmente a gente já consegue perceber, né, que ficarão 1.800 unidades no estoque, que elas não foram vendidas. Temos aqui o preço unitário de venda, temos aqui o custo variável total, custo fixo total, a despesa variável total e a despesa fixa total. Percebam que aqui nós não temos os valores unitários relacionados a custos e despesas, tá? Variáveis, tá? Não temos aqui. Nós temos os custos totais, tanto fixo quanto variável. Perfeito? Então, como é que a gente já inicia a construção, né, a apuração e a construção da demonstração de resultado do exercício, que eu vou passar a chamar agora de DRE, né, pelo método direto variável, tá? O que a gente tem que aqui primeiro saber é o seguinte, tá? A receita, né, ela é oriunda de 5.000 unidades vendidas, 5.000, tá? Não é 6.800, 5.000, tá claro aqui no enunciado, tá? E é um preço unitário de R$ 18,90. Então, inicialmente, a receita gerada, né, por essa empresa, né, observando aqui pelo método por absorção, né, 94.500. Agora a gente tem que somar todos os custos, né, envolvidos, tá, na venda, ok? Na produção e venda desses produtos. Então nós temos 5.000 unidades aqui, que são, né, 55.800 mais 22.400 dividido pelas 6.800 unidades produzidas. Então eu estou buscando aqui o custo unitário da produção, ok? E vou multiplicar apenas pela quantidade vendida. Olha aí, saquem só. Somente pela quantidade vendida, porque não foi isso que foi vendido aqui, ó. 5.000 unidades, foi produzida 6.800, mas só foi vendida 5.000. E os gastos, né, os custos relacionados a essa produção, a gente encontra aqui, tá? Os custos variáveis, né, os custos fixos, 55.800 mais 22.400, e vou dividir pela quantidade produzida, né? Vou ter o custo aqui unitário e vou multiplicar pela quantidade vendida. Chego aqui a um valor de 57.500. Perfeito? Então, deduzindo a receita do custo, temos aqui um lucro bruto de 37.000. Certo? Temos as despesas, né? Independente de ser fixas ou variáveis, está aqui, né? Despesas variável total, 13.560, despesas fixas, 3.560. Somando as duas, vai dar, né, os 17.120, né, que deduzindo do lucro bruto, chegamos a um lucro ou um resultado, né, operacional de 19.880. E aí, é claro, né, nós podemos calcular também o estoque final, né, partindo aqui do custo unitário, multiplicando pelo saldo da produção, né? O saldo que ficou lá da produção que não foi vendida, que é os 1.800. Perfeito? Então temos um estoque, né, avaliado em R$ 20.700, né, em relação àquela produção, né, e subtraindo aí tudo que foi vendido. Então o resultado desse DRE, pelo método por absorção, 19.880. Bom, agora vamos então para a DRE pelo método variável direto, tá? Já temos aqui as diferenças, né?
temos aqui a unidade, né, a quantidade vendida pelo custo, pelo preço unitário, né, que vai gerar os mesmos 94.500 que a gente apurou aqui em cima, né? Agora, os custos e despesas variáveis mudam, tá? Por quê? Porque aqui eu estou olhando só os custos fixos e variáveis. Aqui não, eu vou olhar custos e despesas variáveis, que são os 55.800, tá vendo aqui? Né? Que está aqui, ó, né? 55.800, que é os custos variáveis, tá? E vou somar as despesas variáveis, 13.560. Tá aqui, 13.560. Vou dividir pela produção, 6.800 unidades, e vou multiplicar pela quantidade vendida. Então, esse meu custo, né, dos produtos vendidos, ele será de 51.800. Tá vendo que já deu diferença aqui? Comparado com a DRE de cima, que é pela absorção, 51 mil, tá? E aí, a margem de contribuição, né, que é subtrair os custos pela receita, deu 43.500. Aí eu vou atrás dos custos fixos, que são 22.400. Tá aqui, ó, 22.400, custo fixo. Subtraindo, né, esses custos fixos, o lucro bruto de 21.100. Quanto é que tinha dado de lucro bruto aqui? 37 mil. E aí depois eu aplico, né, as despesas fixas, que estão aqui. Quanto ficou de resultado? 17.540. Aí a pergunta é, professor, mas como assim 17.540? Ficou menor, como o senhor havia dito. Sim, ficou menor. E quando a gente calcula o estoque, né, final, eu vou pegar os 1.800 e vou multiplicar, né, pelo custo, né, variável de produção, que é os 55.800. Eu não vou somar despesa. Tá? Eu não vou somar despesa, vou somar só os custos. Perfeito? E aí, né, quanto é que ficou? 14.740, ou seja, ficou com um valor bem abaixo em relação ao estoque final, tá? Quando a gente apura utilizando o método por absorção. E, obviamente, o lucro também foi menor, porque aqui a gente considera, tá? A gente considera para efeito, né, de venda, tá? Todos os gastos relacionados à produção, tá? Todos os gastos, ok? Então, obviamente, o estoque que está sobrando aqui, ele foi calculado considerando aqui, tá? As despesas, tá? E os custos. Então, aqui não vai ser considerado. Só estou considerando o custo variável unitário. Perfeito? Que aí é os 55.800. Tá? Os custos fixos não. Não vou considerar. Tá? E aqui, né, outra coisa que é também considerada, aqui os custos fixos são calculados junto, independente, tá? Independente da produção. Tá? Independente da venda, perdão, independente da venda. Eu vou estar somando aqui. E aqui não. Aqui eu só vou considerar aquilo que foi vendido. Entenderam a diferença? Então, por isso que gera essa diferença, tá? Na hora de vender, né, e apurar pelo método de absorção e depois apurar pelo método variável. Tá bom? A primeira diferença, né? Existe saldo de estoque e esse saldo de estoque vai ser calculado aqui por todos os custos envolvidos na produção, tá? Por todos os custos envolvidos na produção, né? E aqui as despesas não são consideradas, né? Nem fixas nem variáveis. Já no método abaixo, eu vou calcular o estoque apenas pelo custo variável, ok? Unitário.
tá? Não vou considerar os custos fixos, tá? E aqui, o que acontece? Eu vou calcular o custo, né, de venda, tá? Somando também as despesas variáveis, tá? Só que aqui o que acontece? Eu vou pegar os custos variáveis mais as despesas variáveis, dividir pela quantidade vendida e multiplicar, dividir pela quantidade produzida e multiplicar pela quantidade vendida, tá? Então aqui vocês percebem que, ó, eu tenho aqui os mesmos custos variáveis, mas na hora de considerar, né, os demais custos fixos, e aqui, né, eu vou considerar as despesas variáveis, o valor é menor, ó. Tá vendo? O valor é menor, tá? Por isso que vai dar essas diferenças aqui, tá ok? Então, lembrem, tá? Primeiro, a receita só aceita a demonstração de resultado do exercício pelo método por absorção, porque o valor apurado de resultado é maior, tá? E a gente sabe que é maior por quê? Porque na hora que apurar o custo da mercadoria vendida, tá? Normalmente vai considerar, né, todos os custos fixos e variáveis, tá? Para apurar o custo de produção vendida, ou o custo do produto vendido. Ao passo que, pelo método variável, não. Vai considerar custos variáveis e despesas variáveis, tá? Como o custo do produto, né, vendido, tá? Os custos fixos e as despesas fixas vão ser descontadas ou subtraídas depois da margem de contribuição, tá? Claro que isso não é uma regra, né, imutável, porque imagine que, e se tiver despesas variáveis superior, né, aos custos fixos variáveis, perdão, aos custos fixos, tá? Se tiver despesas, né, isso é matemática, se tiver despesas variáveis com valor superior, tá? Aí é claro, né, que aqui o resultado também vai ser interferido, também vai interferir, ok? Tá? Então fica aí a resolução, né, do exercício, tá? E os principais pontos que nós destacamos aí, né, com relação à diferença quando a gente apura a DRE pelo método por absorção, que é o aceito pela Receita Federal, e o variável, que normalmente é utilizado, né, para o gerenciamento do negócio, para a gestão da empresa. Tá bom? Espero que tenha esclarecido aí, né? E aí a gente se vê numa próxima. Obrigado, tchau, tchau. You tell me that you love me. You tell me